Por toda parte benquista, desde o primeiro arrebol, vai a pequena florista vender florinhas de escol. Rosas, violetas, jasmins, vou ofertando a quem passa. Se compram, que bom pra mim, pois não as levam de graça. Eu gosto de cantar essa música. Vocês sabem por quê? Porque ela conta a minha história. As crianças da cidade de São Paulo contam com um lugar onde podem entrar em contato com a sabedoria acumulada pelos idosos. É a Estação Memória, um serviço de informação e cultura aberto ao público em 1997, na Biblioteca Infanto-Juvenil Álvaro Guerra, no bairro de Pinheiros. A Estação Memória começou com a fala de uma velhinha que eu encontrei e que disse para mim: professor, eu estou assistindo a um programa na televisão sobre a Avenida Paulista e eu sempre morei aqui nas margens do Rio Pinheiros. Por que a Avenida Paulista aparece, não é tanto? E a gente que viveu a vida inteira aqui embaixo e trabalhou a beça para essa cidade ser construída, a gente não aparece em lugar nenhum. A hora que a velhinha me falou isso, realmente alguma coisa muito forte aconteceu dentro de mim. A Estação Memória começou por esse encontro meu, vamos dizer, de um representante da universidade com a realidade viva do país, esse sentimento de exclusão, esse sentimento de injustiça. Trabalhamos, fazemos, mas não podemos dizer. Os depoimentos dos velhos são colhidos em entrevistas gravadas. Depois, as narrativas de suas memórias vão compor performances e textos como a da florista, do barqueiro. Eu deixei Portugal muito cedo. Cheguei em São Paulo 2 meses antes de completar 18 anos e vim para trabalhar no Rio, tirando areia. No prédio Martinelli, o primeiro grande edifício da cidade, tem muita areia do Rio Pinheiros, tirada por mim e por outros barqueiros. Eram 18 barcos cruzando o rio. Em cada um trabalhavam 2 homens. Eu cá trabalhava com o irmão meu. Os barcos encostavam de 2 em 2 no Porto de Areia, ali pelo final da Rua Pais Leme, e a gente esvaziava com as pás. Até hoje eu guardo comigo a pá e outras coisas daquela época. Na beira do rio, perto da reta das lavadeiras, tinha muita jabuticaba, mas não tínhamos tempo de parar para pegá-las. Só as avistávamos. Trabalhávamos muito, até 18 horas por dia. Tínhamos que retirar a areia que ia construir São Paulo. Assim como muitas outras, a história do barqueiro João Peralta rompe os limites da vida privada e ganha a cidade no projeto Estação Memória. Criado na Universidade de São Paulo e realizado em parceria com o Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis da Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, o projeto Estação Memória iniciou seus trabalhos antes de ser aberto ao público, com gravação em fitas cassete de experiências de vida de antigos moradores do Baixo Pinheiros. Sim, tinha bastante, chamava barqueiros, né? Os que trabalhavam lá tiravam areia, eles iam com os barquinhos, tiravam a areia e punham ali a gente chamava Porto de Areia, né? Sim. Quando era domingo, que eles não estavam trabalhando, a gente ia para lá e eles enrolavam os barcos assim naqueles troncos. Sim. Então, com cordas, né? Corrente, corda. E a gente pegava, desenrolava lá e pegava, subia nos barquinhos. Mas que a gente nem lembrava de nada, viu? E passeava mas a água era limpinha. Limpinha, que tinha gente que ia tomar banho aí. Apesar deles aceitarem a presença da gente, eles tinham muita dificuldade em falar. O que assusta o gravador. Olhava para o gravador e... Outra coisa que assusta. Eu não tenho nada para dizer, o que você quer que eu diga? Eu não tenho memória, eu esqueci tudo. Então, a aproximação tinha que ser absolutamente tranquila. E as pessoas vão passeando pelo tempo, não é? De uma forma
aparentemente aleatória, mas é muito mais um tempo dos afetos, né? Um tempo das emoções, um tempo realmente dos significados. Tem um passeio que a gente fazia para Horto Florestal e Cantareira. E naquela época era trem. A gente ia até Paris, aí pegava aquele trem das 11 que aparece naquele... uma música do Adoniran Barbosa, né? Aquele trem das 11, aí passava lá pro CPUR, Santana, aí a Horto Florestal e Cantareira, né? Eu tenho olhado fotografias, eu, criança, ia de paletó e gravata para fazer excursão, uma maletinha. Mas a experiência do relato era alguma coisa assim fascinante, exatamente por causa desta riqueza de você ver o sujeito passeando por todo aquele mar de lembranças que ele tem dentro de si. Porque eu não tenho aqui função investigatória, eu não tenho a função da verdade dos fatos. Eu quero a lição dos fatos. O que é que o sujeito foi capaz de elaborar a partir dos fatos? A estrada da boiada, sabe porque passava esses bois e tinha o campo do futebol. Eles passavam por esse campo de futebol que chamava Campo do Esmaga-Sapo. Que esses bois passavam e nesse campo tinha muito sapo, sabe? E conforme a boiada passava, ia matando os sapos. Então passavam por esse campo de futebol e saíam numa esquina da Sumidouro, que é onde o meu tio Teixeira tinha uma venda, a primeira venda que apareceu ali no lugar. E nessa venda ele colocou um gramofone. Então todos os operários que trabalhavam nas chácaras, à noite se reuniam naquela venda para escutar as músicas. Você lembra do gramofone? O quarteirão da Arco Verde até o Largo, que era o ponto principal ainda, tinha muitos bares. Então, o que faziam os moços? Como eles não podiam namorar mesmo, principalmente conosco, não tinha. Então, eles se enganalavam e ficavam todos na porta. Era a coisa mais bonita do mundo. As moças passando e os moços todos parados ali. Foi uma passagem bonita também da gente, tão singela, né? Tão ingênua. Os relatos dos idosos são a matéria-prima da Estação Memória. Por isso, a coleta dos depoimentos é parte importantíssima do trabalho. Além das entrevistas individuais, são realizados também encontros com grupos para registrar depoimentos sobre vários temas. Os velhos reúnem-se na estação e durante vários encontros participam de atividades de produção de relatos orais e escritos. Uma das práticas culturais realizadas na Estação Memória é a roda de histórias. Na roda, os idosos narram não só histórias de vida, mas também histórias de ficção, como contos de tradição oral, lendas, mitos, etc., compartilhando essas experiências com crianças, através de uma fala e de uma escuta sensível e interessada. A produção escrita dos velhos é tratada gerando outros materiais e atividades. Boa parte das histórias já viraram livro, exposições, painéis, cartas, para fazer chegar os relatos até as crianças e jovens. Essa produção, além de permitir a conservação dos depoimentos, dá apoio à preparação de encontros intergeracionais. Nesses encontros, os velhos se aproximam, narram e trocam suas experiências de vida. Essa é, na verdade, a finalidade da estação, ou seja, ser um espaço de comunicação dedicado às trocas culturais entre as gerações. O ambiente da estação foi concebido a partir da importância das relações intergeracionais. Há aqui um encontro entre o tempo passado e o tempo presente, representados no design dos móveis, nos materiais utilizados e no uso da tecnologia, em permanente diálogo com as memórias. Eu acho legal, eu acho interessante, porque eu nunca tinha passado por um tipo de experiência de me corresponder com pessoas mais velhas do que eu, saber coisas da vida dela
pra mim, coisas novas, então eu acho muito, muito legal. Abrir um envelope com o nome da gente ainda é uma experiência muito boa. E gosto muito, essa troca é muito importante, muito mesmo. Aprendo muito com elas e é uma reciclagem, isso é uma coisa muito boa. Não só o trabalho que se faz, mas a relação tanto com eles, velhos e crianças, é algo que nos mobiliza, é algo que nos apaixona, é algo que extrapola o trabalho acadêmico, o trabalho científico. É um trabalho de vida, é um trabalho de revisão do mundo, é um trabalho de revisão desse cotidiano e nos coloca sempre em novos desafios. A gente tem aqui uma proposta tanto de narrar quanto de escutar como categorias essenciais a serem experimentadas e vividas por todas as pessoas que passam aqui, uma vez que são categorias constitutivas da nossa condição de humanidade. Eu achei linda a vida, com toda a luta, com toda a guerra quase que a gente tem, né?